eu buscava, teu amor me encontrou. Mostraste o caminho a mim, o teu sussurro levou-me ao teu coração. Pra sempre eu pertenço a ti, e agora eu vejo, tu estás comigo. Se você sabe, vamos cantar o amor. O amor. Se eu sei o amor tão perto, eu confio, vamos lá. Eu confio em ti, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás o amor. Quero ver se você realmente está animado como você falou. Vamos nos alegrar na presença de Jesus. Quando eu preciso, me moves a orar. Tu deixas tudo e vem a mim, pintas o céu quando começa a cair graça atrás. Pra sempre buscarei a ti, e agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei, sim, eu sei, o amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás, o amor não falhará. Vamos nos alegrar, porque o amor dele nunca falhou. Aleluia! Nunca falhará. Vamos dizer que o amor tão perto está. Diga assim: o amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás, o amor não falhará. O amor dele nunca vai falhar. Nós cremos nisso, aleluia. Tu és o nosso cordeiro, o nosso leão, aleluia. Quando você nas nuvens ele vem, nas nuvens ele vem. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Que pode impedir o eterno? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, que ruge, ele ruge. Todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou por nós. Joelhos dobrarão ante o Cordeiro. Todo joelho dobrará. Abram os portais, abram os portões. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Ele não, ninguém vai impedir. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é quem luta por nós.
joelho dobrará. Eu quero que você diga com a maior força que você puder: quem pode impedir o eterno? Diga isso. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Eu acho que ninguém pode impedir o nosso eterno. Ninguém pode impedir o nosso eterno. Vamos dizer: quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Se nas palmas, ó. Aleluia! Meu Deus é um leão de Judá, rugindo com poder, é que luta por nós, o joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados, seu sangue nos salvou. O joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia! Prepare-se para dar uma salva de palmas para o teu Deus que é eterno. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ninguém pode impedir o eterno, ninguém. Jesus, não queremos medo, não queremos medo. A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, é Ele, é você. É nuvem a todo destino, mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a chuva e o que me faz tremer as pernas. Então eu vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Me
faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo, me faz dizer Moisés, me faz entender que a tempestade é você. Faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos dizer, eu vou subir no monte, eu vou subir no monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá. E vou fazer morada, e vou ficar lá. Oh, eu vou subir no monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar e vou fazer, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face do teu amado. Oh! Mais perto da cruz. Então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, que faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh, a tempestade é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh, é tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre você. Nada de mim, nada de nós. É tudo sobre você. Tudo sobre você, Jesus. Nos tira o medo, nos tira o medo. Aleluia. Oh, meu querido, que você fuja desse medo. O teu Deus é algo palpável. O teu Deus é algo único. Ele está tão perto de você. Para que o medo de ouvir a voz dele? Para que? Você é filho de Deus, Ele é o teu Pai. Não precisa de ter medo de ouvir. Não precisa que outras pessoas ouçam por você. Abre os teus ouvidos para o teu Pai.
Peça a Ele. Diga que você não é escravo do medo. Diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Diga mais uma vez: eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Diga isso: eu sou filho de Deus. Aleluia. Somos teus filhos, Jesus. Somos teus filhos, Jesus. Nós queremos levantar o teu nome. Seja aclamado no nosso meio, seja exaltado, Jesus. Vamos dizer: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de nosso consolo, nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adora. Se entregue aos pés do Senhor e diga: aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, meu Jesus, diga: meu não há. Todos os dias as maravilhas de Deus. É o nosso consolo, nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre adorarei. Levante as suas mãos, vamos dizer: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
incomparáveis, diga isso. Aleluia. Pra mim, incomparáveis são as suas promessas para mim, Jesus. Eu tomo posse, eu tomo posse. Aleluia, Jesus. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas, diga incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A maior promessa é que Ele virá, meu irmão. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele virá. Aleluia! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, clama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Teu é o Rei, inigualável, hoje e para sempre. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo. Oh, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, dê uma salva de palmas. O nome de Jesus é poderoso, é invencível, inigualável. Não há outro, não há outro. Meu querido, só há motivo para sermos gratos a Deus por tanto amor, por tanto cuidado, pelas promessas dele nas nossas vidas. Queria que você levantasse a sua mão, vamos dizer assim. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é uma é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Diga mais uma vez. Então vou levantar as minhas mãos e louvar,
fiz para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Adora Jesus com extravagância nessa noite. Tu és lindo, Jesus. Aplauda Ele. Tu és lindo, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Queridos, tem uma passagem, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Nós estamos faltando uma semana para uma grande decisão no Brasil. Nós não vamos entrar no cenário político, a igreja não é política, mas nós vamos orar pela nação. Quantos patriotas tem aqui nessa noite? Amém? Nós vamos orar porque o Brasil está acima de partido político. Nós temos uma passagem também de Salmo capítulo 2, versículo 8, fala o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Nós vamos estar orando hoje, agora, pedindo que Deus nos entregue o Brasil. Nós não aceitamos homicídios, nós não aceitamos prostituição, nós aceitamos corrupção. Nós vamos orar por essa nação, declarar que o Senhor Jesus é o Senhor dessa nação. Salmo capítulo 33, versículo 12, fala o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga assim comigo: o Brasil é do Senhor Jesus. Então a gente vai levantar um clamor agora. Esse clamor é de humilhação, pedindo perdão pelos nossos pecados. É um clamor de intercessão, que Deus possa restaurar a fibra moral da nossa sociedade, que nós possamos entender que nós somos uma igreja, que fomos levantados nessa capital para poder fazer a diferença em nome de Jesus. E você vai orar que nós possamos também, no próximo domingo, ter um equilíbrio na sociedade, que não haja briga por partido, que não haja confusão, assassinato, nada. Nós possamos, como eleitores, votar com seriedade, e que Deus possa levar, dia 1º de janeiro, o presidente, para que ele possa governar essa nação, independente de quem seja o presidente, mas que possa governar com sabedoria e com temor ao Senhor. Amém, queridos? Quero que você olhe comigo aqui agora. Vamos orar pelo Brasil. Pai, nós nos clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Nós queremos orar pelo nosso país. Nós oramos, Pai, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos que esta nação é do Senhor Jesus. Tua palavra diz, Pai, em Salmo 2:8, pede-me e te darei as nações por herança. Nós pedimos nessa noite o Brasil. Pedimos, Pai, as crianças do Brasil, os adolescentes, os jovens, os adultos, os senhores, as senhoras, como herança. Salva a nossa nação, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, o inimigo tomar de conta dessa nação, o diabo entrar nas famílias e destruir os casamentos, destruir as relações familiares, destruir, Pai, a sociedade. Nós declaramos que essa nação teme ao Senhor. Declaramos que o Brasil é feliz, porque o Brasil já é e pertence ao Senhor Jesus. Diga assim comigo: eu declaro que o meu Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que o Brasil já é do Senhor Jesus. Nós declaramos que os 214 milhões de habitantes desse país temem ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Podeis sentar, queridos. Aleluia, aleluia. Aleluia, que bom, queridos, estamos aqui nessa noite. Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor, diga eu. Diga assim: eu amo a palavra do Senhor. Gente, isso aqui é muito forte, porque o amar a palavra não é só gostar de ouvi-la. O amar é quando ela me confronta
E eu digo assim: pode nocautear, papai do céu, pode bater. Isso é mala, apesar de muitas vezes ser algo desconfortável para nós. Mas, irmãos, nós estamos hoje tendo a alegria de finalizarmos a nossa primeira série que nós pregamos nessa igreja. Começamos há 2 domingos atrás, a série Fruto do Espírito. Então nós pregamos dia 9, pregamos domingo passado, e hoje a gente vai finalizar essa série, que é muito, muito importante. É uma série que eu penso que tem que estar sendo pregada de vez em quando, porque nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Mas levante sua mão e diga assim comigo: Espírito Santo, eu amo a tua palavra. Diga assim: que a minha mente possa estar cativa à tua palavra, que o meu coração possa estar aberto a receber do maná do céu, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler com você. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Só minha Bíblia aqui, por favor, minha irmã. Eu quero ler com você. Nós começamos, obrigado, meu querido Daniel. Nós começamos lendo na primeira sessão dessa mensagem, Gálatas capítulo 5. Então hoje eu quero voltar a ler com você. Eu quero ler dos versículos 16. A gente nem colocou no telão de propósito, porque eu quero que os irmãos manuseiem o papel, ou então liguem o celular para manusear a Bíblia, tá bom? Vamos estar lendo então agora o Gálatas capítulo 5, 16 ao 25. Então a gente vai ler todo o texto que nós falamos, para a gente poder relembrar um pouquinho aqui, em nome de Jesus. Gálatas 5, 16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18 diz assim: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai começar a descrever aqui o que eu preguei há 5 domingos atrás. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais eu declaro que não entrarão no reino dos céus que tais coisas praticam. Porque esse não é o nosso texto principal, é só para você entender um pouquinho o contexto, ok? Vamos para o 22 daqui agora. Mas, diga assim comigo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, fala sorrindo, alegria, coisa boa, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só comigo aqui agora. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, para a gente finalizar. Se vivemos no Espírito, diga assim comigo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Querido, eu falei para vocês que a única forma da gente ter longe de nós as obras da carne, a única, isso aqui é biblicamente, é quando eu estou o quê? Vivenciando um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Quando eu estou diariamente buscando Ele, em oração, em jejum, lendo a palavra, não me colocando em perigos espirituais. Então só assim a gente tem essa possibilidade de estar vivenciando o fruto do Espírito. Eu falei também para vocês que nós temos, a gente estudou 3 frutos, melhor dizendo, 3 ramificações do fruto no primeiro domingo, dia 9. Estamos 3 domingo passado, e hoje a gente vai estar estudando fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora é interessante que eu preguei 3 mensagens. A primeira parte da mensagem, ela fala de atitudes do cristão para com Deus, ok? A segunda, domingo passado, a atitude minha para com os irmãos. E hoje, a atitude que eu tenho para comigo mesmo.
Então eu tenho que ter algumas atitudes espirituais, ou seja, alguns cuidados que eu tenho que ter comigo mesmo como servo do Senhor. A gente vai começar estudando hoje, então, a ramificação, o gomo do fruto do Espírito Santo, chamado fidelidade. Tem uma versão que fala o seguinte, fé. Então, alguma tradução preferiu usar a palavra fé ao invés de fidelidade. Agora, veja comigo aí no telão, a palavra grega para fidelidade é pix. Significa o quê? Fé e lealdade. Descreve uma pessoa que é digna de confiança. Fidelidade no latim é fidelis, que significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto e que é verdadeiro. A pergunta que eu faço hoje é o seguinte: existe alguém fiel aqui? Aleluia! Então olha só. Agora, queridos, em Provérbios capítulo 20, versículo 28, também não vai estar no telão aí, fala o seguinte, que a fidelidade, ela preserva o rei no trono. Você já viu pessoas que sofreram impeachment, ou então pessoas que, por exemplo, quando fala de rei, está falando de autoridade, figura de autoridade. Alguém que estava gerenciando uma grande empresa, gestor, fez algo errado, foi infiel, a empresa joga para fora. Alguém já conhece a história assim? Por quê? Porque a infidelidade, ela é o quê? Ela é um argumento lícito, sustentável de que a pessoa que é infiel não deve exercer alguns níveis de autoridade. Se Deus me livre, um dia eu pecar gravemente, eu preciso ser tirado de onde eu estou, para poder ser tratado, me arrepender, para depois, só depois disso, eu voltar a assumir alguma coisa para Deus. Então por quê? A fidelidade é algo imprescindível. Agora, a gente vive, irmãos, numa sociedade infiel. Interessante, eu fiz a graduação em administração de empresas. Eu lembro que no primeiro semestre, o professor falava o seguinte: nós temos que garantir a fidelidade dos nossos clientes. E a fidelidade de cliente é algo muito relativo. Porque se eu sou fiel a um posto de gasolina, se eu sou fiel realmente, eu nunca abasteço em outro posto não ser naquele. Então, se eu vou em algum local e tenho que abastecer em outro local, eu já fui infiel com aquele posto de gasolina. Só que o que acontece? Voltando aqui para o contexto espiritual, nós vivemos uma sociedade que é comum a infidelidade. Nós temos uma infidelidade muito comum dentro dos casamentos. Nós temos infidelidade espiritual. Nós temos infidelidade ministerial, nós temos infidelidade nas empresas, na sociedade de modo geral. Falando sobre casamento, eu me recordo aqui de Malaquias capítulo 2, não vou estar lendo aqui agora se você quiser anotar, Malaquias 2, do versículo 10 a 16, lá fala da infidelidade de Judá para com Deus. Então, a figura nossa de pessoas, na Bíblia nós somos metaforicamente a noiva, que um dia será esposa quando Jesus voltar, por enquanto é noiva. Ok? Só abrindo um parênteses, tem um irmão que é tão machista que falou o seguinte: não, eu sou o noivo de Cristo, não sou a noiva. Eu digo, irmão, está errado, você tem que ser noiva. No céu não tem negócio de homem e mulher lá não, lá é só espírito. Mas olha só, nós somos a noiva. Então, Malaquias 2, do versículo 10, lá fala de que Deus falando para o profeta Malaquias, abrindo o coração do desgosto de Deus com a nação de Judá. Só que ele pega o seguinte, ele pega a nação, e ele pega a figura do marido e da mulher. Ele chega a falar o seguinte para Malaquias: Malaquias, o povo tem sido, o marido tem sido infiel com a esposa, a esposa tem sido infiel com o marido. Aí a Bíblia fala o seguinte, que Deus, ele faz isso, a gente percebe com muita clareza, de que ele expressa a tristeza que Judá dá ao próprio Criador por estar seguindo o caminho de quê? De traições. E o que é a traição, Watson, na Bíblia aqui? Judá já não cultuava mais Deus. Judá agora já não levantava mais altares ao Deus de Israel. Estava com o seu coração cheio de idolatria, cheio de soberba, vários deuses. Só abrindo parênteses aqui agora, quando você vai no Velho Testamento e você lê a palavra Senhor em caixa alta, é porque ali é uma intenção do autor de que aquela Senhor ali está falando de Deus, de Yahvé. Porque no Antigo Testamento tinham milhares de deuses. Então, se os escritores bíblicos colocar Senhor no minúsculo,
as pessoas podiam confundir com algum tipo de Deus estranho. Então, toda vez que você vê caixa alta, maiúsculo, é Yahvé, é intencional, é uma sinalização de que esse Senhor aqui é o verdadeiro Senhor dos céus e da terra. Então, olha só, por outro lado, queridos, a infidelidade, ela deve, a gente tem que ter cuidado, porque nós temos que ser fiéis nos mínimos detalhes. Eu falei assim, Watson, a pessoa é fiel no casamento, é um problema sério, sim, mas às vezes a gente é fiel em coisas tão simples. Quer um exemplo? Você vai comprar algo e a pessoa deu um troco a mais. Hoje todo mundo paga no cartão, quase não tem isso, mas a pessoa deu um troco a mais. Você viu, você fez a soma, cara, ela deu mais. Como é que nós reagimos? Tem crente que fala o seguinte, meu Deus, olha a cabeça de alguns crentes, meu Deus, Deus é tão bom, estava precisando, isso aqui é um milagre de Deus para mim. Olha que interpretação equivocada. Sabe o que é um milagre? É quando eu estou precisando e o cara botou 50 reais a mais, eu falo assim, meu Deus, Yahvé seja louvado. Senhora caixa, era tanto, você me deu tanto, isso aqui é de vocês. Aí sim, Ele está sendo louvado. Amém, queridos? Então observe os mínimos detalhes. Por exemplo, eu tenho falado com os irmãos que são líderes de célula, a célula às 20 horas, eu falei, comece às 20 horas, você e sua esposa, você e o seu anfitrião, comece, porque nós temos que ser fiéis o quê? Nos mínimos detalhes. É para acabar 1 hora depois, conclua 1 hora depois, porque nós temos que ser o quê? Detalhistas. Eu lembro que lá em Fortaleza, aqui em João Pessoa isso não acontece, mas a gente ia para alguns casamentos, que a gente era convidado, aí o sujeito colocava 1 hora antes. Aí eu sou extremamente pontual. Se a pessoa manda um convite para mim às 7 horas da noite, eu estou lá 10 para as 7, 15 para as 7. Só que o sujeito mandava 7 horas para começar 8. Meu Deus, eu falei, isso está errado. Se marcou 7, tem que ser o quê? 7, porque a fidelidade, ela tem os mínimos detalhes. Diga assim comigo, a fidelidade tem que ser nos mínimos detalhes. Agora eu falei para os irmãos que não é só fidelidade, algumas versões falam de quê? De fé. Diga assim comigo, fé. Queridos, sem fé nós estamos sujeitos a nos afundarmos. Olha só, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 8, versículo 2, se você quiser anotar aí, fala que nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante, quer dizer, consonante a fé. Então a minha salvação em Jesus é pela fé. Sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que é impossível, diga isso comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. E eu sei que você quer agradar a Deus, eu sei que você ama o Senhor Jesus. Então é importante ter o quê? Um momento de fé, uma prática de fé, um hábito de fé. Agora, também nós obtemos os milagres pela fé. Os nossos parentes serão salvos pela fé, amém ou não, gente? Amém. Serão salvos pela fé. Jesus exortou seus discípulos para que eles pudessem aumentar a fé. Eu me recordo disso, lá, a gente não vai estar lendo aqui agora, mas você pode ler depois, Marcos capítulo 4, versículo 40. Nesse episódio, Jesus está com os discípulos em um barco, e tem ventos muito fortes, e o barco vai quase a pique, e aí os discípulos chamam, mestre, 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 acorda. Jesus acorda na calma, vamos todos morrer. Jesus fala, morrer? Vai talvez lá na proa, levanta na calma, mar, aquieta-te. Só que depois que ele faz isso, todo mundo fala, quem é esse? Que a Ciana canta, né? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Mas ele, irmão, não perde a velocidade, já coloca logo uma segunda reduzida e olha para os 12, seus cabras frouxos, cadê a fé de vocês? Vocês precisam aumentar a fé. Olha só, irmãos, essa expressão, na verdade a Bíblia, ela é atemporal. Diga assim comigo, a Bíblia é atemporal. O que é atemporal, Watson? Ela está em todos os tempos. Ela esteve lá, foi útil lá, é útil agora e será útil até Jesus voltar. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Então Jesus ensinou o quê? Os discípulos a terem fé. Várias vezes Jesus falou o seguinte, a tua fé te curou.
para outros ele falou o seguinte: a tua fé te salvou. Então, a minha cura, a minha salvação, a salvação na teologia é soteriologia. É a ramificação da teologia que a gente vai estudar sobre salvação. Salvação em soteriologia não é só o ato de eu aceitei Jesus, um dia eu vou para o céu. Não, salvação fala de quê hoje? De saúde divina hoje. Amém ou não, gente? De paz interior, de prosperidade. Salvação fala de quê? De harmonia familiar, de visão de futuro promissor, de alegria no Espírito Santo, de bênção, de vitória, queridos. Isso é salvação. Então Jesus chegou, falou para algumas pessoas, falou o seguinte: olha, a tua fé te salvou. Mas ele chegou, ele curou um cego. A Bíblia relata o cego de Jericó. Lá em Lucas 18, 42, ele chegou para esse cego e falou o seguinte: olha, cego. Mas é interessante, que ele chega para o cego vem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vem clamando, ele para. A gente pode pregar sobre isso depois, tá? Não é, só quero dar só um spoiler. Ele chega para o cego e fala o seguinte, é até engraçado, né? O que tu queres que eu te faça? Bom, já parte do pressuposto, se o sujeito é cego, está chorando, pedindo misericórdia, estava claro. Mas por que Jesus fala: o que tu queres que eu te faça? Ele quer que aquela pessoa possa ser clara, porque quando a gente declara o que a gente quer, nós exercemos um ato de fé. Amém, queridos? Quando você fala assim: olha, eu já estou curado, você está exercitando a fé. Quando você fala: eu já venci aquele pecado, você já está exercitando a fé. Eu já dei a volta por cima, está exercitando a fé. Vamos declarar a fé aqui agora? Amém ou não? Amém. Nós seremos uma igreja poderosa nessa cidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós teremos 5 prédios cheios de pessoas apaixonadas por Jesus. Amém ou não? Amém. Eu já vejo a sua família restaurada. Amém ou não? Amém. Eu já vejo você com carro novo, amém, casa própria, amém, casado, com filhos, com saúde, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aplauda ele, aplauda ele. Isso é o quê? Isso é fé. Agora, fico abismado. Voltando para Marcos, capítulo 6, versículo 6, Jesus fala o seguinte: olha, antes ele fala: o profeta na sua casa não tem honra. Mas no versículo 6 de Marcos 6, ele fala o seguinte: olha, Jesus não operou milagres em Nazaré. Por causa de quê? Da incredulidade dos seus. Irmãos, olha aqui para mim. Onde o mestre passava, pessoas sendo curadas. Você já leu os evangelhos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou perguntar. Quem já leu os 4 evangelhos aqui, completos? Amém? Não, levanta com força para ver aqui. Quem não leu ainda, aproveita para ler. Entra nessa história. Você vai ver os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que são histórias parecidas, numa composição parecida, com palavras similares, com pequenos detalhes diferentes. Você vai ver o João com 21 capítulos, com uma roupagem diferente sobre os episódios de Jesus. Entra nisso, leia isso. Mas quando eu vejo a questão dos evangelhos, você observa que Jesus, ele fez milagres em muitas cidades. Ele fez uma revolução extraordinária. Mas quando ele chega em Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas, os seus compatriotas, os seus patrícios, eles se escandalizaram. Quem é esse? Esse aí não é o filho de Maria e José? Seu irmão não é Simeão, não é Tiago, não é Judas, não é José, seu irmão? Não está entre nós as suas irmãs? Quem é esse? Que coisa é essa? A gente que foi esse menino aqui, está trabalhando com o pai dele aqui fazendo mandado, quem é? Agora virou um rabino famoso, quem é esse? E por isso, por essa incredulidade, o coração ficou o quê? Petrificado, duro. Não acredito que esse homem pode fazer isso. E Jesus não operou milagres. Então olha só, entenda aqui comigo, a fé, eu vou falar sobre fé, outra mensagem, ela destrava o meu milagre, é meu ou não, gente? Mas também o contrário é válido. A incredulidade, ela vai prender, ela vai amarrar, ela vai segurar o meu milagre. A prova, isso aqui é Marcos 6,6.
está comigo, diga aleluia. Aleluia. Então, o primeiro ponto para a gente falar hoje foi fidelidade e fé. O segundo é mansidão e gentileza. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é muito manso. Agora fala assim: você é muito gentil. A palavra grega praus, traduzida por mansidão, significa uma pessoa dócil, uma pessoa que tem um poder de autocontrole, uma pessoa que é fácil de se lidar, dócil, mansa. É interessante que essa palavra praus no grego, ela passa a ideia de que de alguém que tem um controle sobre o animal. Essa é a figura. Vamos entender aqui comigo. Praus no grego, mansidão. O sujeito sai com um cachorro bem bravo, coleira zona aqui, segurando. Então o que é praus? A ideia: eu tenho o poder de segurar essa fera, eu domino essa fera. Ele vai, eu domino ele. Essa é a figura grega por trás dessa palavra chamada mansidão. Agora, veja comigo aí no telão, o que o salmista falou no capítulo 37, versículo 11. Vamos ler juntos? Dá de ler juntos? 1, 2, 3 e mais. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, um parente inclusive, que ele viu o pai dele ser assassinado. Ele tinha 3 anos de idade, ele viu quando o cara esfaqueou o pai dele. Porque geralmente quem vai morrer são os bravos. Dificilmente você vê um mansinho em confusão. O manso, às vezes ele tem até medo, mas o brabo encarou o outro. Você quer brigar comigo? Vem. O cara puxou, matou. O sujeito foi criado sem pai a vida toda, porque o pai não era uma pessoa mansa. O que o salmista fala? Só vai herdar a terra, só vai ficar vivo quem for manso. Aqui no Nordeste, a gente tem uma expressão, lá no Ceará tem muito isso: eu não levo desaforo para casa. Eu já vi alguns falando o seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também pago a fazenda toda para sair dela. Se eu entrar, alguém tem que se dar mal. São jargões que a gente aprende, a sociedade nos ensina, mas que nos leva muitas vezes aqui, gente, à destruição. Leva a um sujeitinho de 3 anos de idade. Ele falou para mim: eu lembro como ele caiu, eu lembro de tudo. Irmãos, eu nem consigo entender isso aí. Mas a pessoa, se fosse eu com 3 anos de idade, eu ver meu pai, e agora o cara matou meu pai, e agora eu estou sozinho, no meio da rua, sozinho. Quem vai cuidar de mim? Quem vai avisar minha mãe? Meu herói está no chão. Por quê? Não foi o quê? Manso. Eu me recordo, eu estava em Belém, tempos atrás, passeando, passei 6 dias em Belém fazendo os trabalhos, e depois a gente veio de Belém para cá, para o Ceará de carro. Isso acho que foi nos anos 2002, por assim, quando eu conheci em Fortaleza, foi 2002. E aí começou a ter uma discussão de trânsito, discussão, vai, e a gente estava atrás, um engarrafamento. Aí o sujeito saiu do carro, puxou o revólver, colocou na cabeça do outro. A minha mãe falou: está amarrado, como Jesus, espírito de morte, Jesus não deixa, calma, não, Jesus. E aí, ainda bem que o sujeito que estava dentro do carro não reagiu, porque se reagir já era só apertar. Ele, pelo menos naquele momento, ele foi manso, foi obrigado a ser manso, né, irmão? Só se fosse doido, tem que ser manso. Mas observa, tantas pessoas são assassinadas em trânsito, por causa de quê? Não são mansas. Ferve um negócio por dentro, e aí depois os transtornos são irrecuperáveis. Então observe, manso. Vamos ler agora Mateus capítulo 11, versículo 29. Diga assim comigo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso E humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O mestre dos mestres chega o seguinte: gente, olha,
aprendam comigo, aprendam. Ei, Watson, olha para mim, Jesus está falando. Eu sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo. Eu sou manso e humilde. E quando eu sou manso e humilde, se você aprender comigo, Watson, você vai ter descanso. Sua alma vai dar o quê? Acalentada, porque você aprendeu comigo diante dos problemas, diante da confusão, aprendeu a ser o quê? Manso e humilde de coração. Veja comigo também Tito, capítulo 3, versículo 13, olha só o que diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Isso aqui é um texto paulino. Ele bate um papo assim com a plateia e fala assim: ei gente, quem é sábio inteligente aqui? Quem é sábio inteligente? Todo mundo, eu sou, eu fiz a graduação tal, eu sou próximo daquilo, eu falo inglês, eu sou inteligente. Aí ele fala o seguinte: olha, é inteligente mesmo? Pronto. Pois na epistemologia paulina, mostre em mansidão de sabedoria. É inteligente? Seja manso. Agora, eu vou ser manso mediante o meu proceder, mediante as minhas obras. A mansidão vem quando, Watson? Nas minhas ações. Jesus falou o seguinte: pelo fruto conhecereis o quê? Árvore, sim ou não, gente? É pelo fruto. Então, se eu sou realmente uma pessoa inteligente, sábia, espiritualmente falando, eu sou uma pessoa mansa. E quando eu sou manso, eu tenho um proceder. As minhas atitudes, o meu caráter é o quê? É positivo, é de boas obras a ser seguido. Quem está comigo, diga: eu estou. 1 Pedro 3,4, olha só: seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajado de um espírito o quê? Manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É interessante que Paulo usa aqui uma metáfora, melhor dizendo, Pedro, é um texto de Pedro, ele usa uma metáfora aqui de a mansidão agora como uma veste. Ele fala o seguinte: olha, você tem que vestir a blusa, vestir a calça, você tem que vestir a meia, enfim, seja o que for, vista com os trajes, com a roupa da mansidão. Por quê? Porque Deus valoriza, isso é grande, Deus gosta de pessoas que são mansas, irmãos. Amém ou não, gente? Amém? Aleluia. Então olha só, mansidão, isso é muito importante. Agora, eu gosto muito também de uma passagem, eu quero ler aqui com vocês. Veja aqui comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, tá bom? Vamos voltar aqui um pouquinho. E é interessante que esse aqui, gente, é um pequeno texto, é parte, tá? É um texto parte do sermão mais longo da história da terra. Esse sermão, o Sermão da Montanha, ele é um sermão que é composto pelos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Isso aqui foram dias, semanas a fio de pregação. Mas Jesus chega no capítulo 5, e aí no versículo 5 de Mateus, 5:5, Jesus chega no capítulo 5, e aí ele faz algo interessante aqui. Olha só, ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque o quê? A terra. É interessante que essa palavra bem-aventurado no grego é makarios, vem do verbo maka, quer dizer o seguinte: feliz, afortunado. Afortunado, sortudo, feliz, abençoado é o sujeito que é manso. Por que ele é abençoado? Porque esse sujeito vai herdar o quê? A vida eterna. Agora, essa palavra makarios no grego, ela passa a ideia de quê? Sentir-se em estado de satisfação plena, a qual não pode ser, impressionante, não pode ser desestabilizadas por fatores externos. O que é makarios? Bem-aventurado, manso.
Manso, palavra manso. Passa a ideia de quê? Que aquela pessoa, ela é tão plena, porque a plenitude dela não tem nada a ver com situações externas, é interna. Ela está bem resolvida internamente. Então, nada que acontecer fora vai desestabilizá-la. Por quê? Porque ela não é movida por fatores externos. Quem está comigo aí? Por questões internas. Olha só. Vamos lá então, para você poder entender comigo aqui. Vamos agora então para o último ponto, que é domínio próprio. Algumas versões falam domínio próprio, autocontrole e temperança. Diga assim comigo: domínio próprio, autocontrole e temperança. A palavra grega para domínio próprio aqui é akrateia. Passa a ideia, gente, de que? De domínio próprio, de autocontrole, de domínio dos próprios desejos e apetites. Gente, sabe, nós não podemos fugir dessa realidade. Eu e você, por que eu vou falar isso? Porque é bíblico. Você lembra que eu li lá para você, Gálatas 5,17, fala que existe uma militância entre o quê? Carne e espírito, porque eles são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Então a Bíblia aqui fala isso aqui. Então olha só, existe, queridos irmãos, uma briga, existe uma constante luta. Quem vai reger a minha vida? Quem vai satisfazer os meus apetites? Nós temos apetites errados, nós temos desejos errados, sim ou não, gente? É só eu que tenho? Alguém tem aqui também? Nós temos fome por coisas erradas. Então nós temos uma luta. E a Bíblia fala aqui que a ideia dessa palavra domínio próprio é que eu vou dominar, eu vou ter um autocontrole desse apetite, dessa fome desenfreada. Agora, é interessante também que o domínio sobre as inclinações da nossa natureza terrena tem a ver com o quê? Com a força espiritual que a gente recebe do nosso principal agente, que é o Espírito Santo. Então olha só, eu acho muito interessante que Charles Spurgeon falou o seguinte. Ele usou uma ilustração para falar sobre obra da carne e fruto do Espírito. Ele diz o seguinte: é como se você criasse dois animais e você desse alimento só para um. Quem vai ficar mais forte? Quem é alimentado. A pergunta que Spurgeon fazia é o seguinte: o que você tem alimentado? O que você tem dado comida? Porque a fome existe. A fome vai para quem? A alimentação vai para suprir a fome de quem? Olha só. Então, tem pessoas que elas explodem em alguma conversa com as outras pessoas por discordar das opiniões delas. Outros, por exemplo, não tem autocontrole de quando são repreendidos na frente dos outros, às vezes não se arrependem. Outros, por exemplo, ficam chateados, perdem o controle quando são contrariados. Irmãos, cá para nós aqui, nós aprendemos a lidar com o contraditório, é uma virtude. Tem gente que é o seguinte, por exemplo, criança é assim, meu filho às vezes é assim, que ele quer uma coisa, tem que ser daquele jeito, porque ele não consegue lidar com o contraditório, ele não sabe que não tem que ser como ele quer, a verdade não é só a verdade dele, existe uma verdade macro. Então tem pessoas que quando são contrariadas, elas caem das estribeiras. Isso é o quê? Falta de autocontrole. Agora, é interessante também, queridos, que quem não domina o seu espírito, quem faz tudo que o seu corpo quer, nunca estará na perfeita vontade de Deus. Agora, eu acho interessante que Paulo chega, veja comigo no telão aí, 1 Coríntios 9, 25. Ele vai falar sobre o domínio próprio usando a figura de um atleta. Está comigo aqui na tela? Deixa eu ver aqui, exatamente isso aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Todo atleta, em tudo se o quê? Fala só essa palavra, domina. Ele fala o seguinte: aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Paulo chega nessa questão aqui dessa ramificação no fruto do Espírito, domínio próprio, ele fala o seguinte: olha, vamos aprender com os atletas. O atleta, ele tem controle sobre tudo. Sim ou não, gente? Vou citar um exemplo aqui, Cristiano Ronaldo. Sujeito dorme cedo,
sujeito não come qualquer comida, sujeito não bebe qualquer coisa, sujeito, se vai tirar férias, eu já vi um documentário, já assisti o documentário dele, onde vai ter que todo o equipamento de academia, porque tem tantas horas de academia por dia, de domingo a domingo. Isso é o quê? Controle, disciplina, controle. Paulo fala o seguinte: olha, o atleta, nós temos que aprender com o atleta porque ele tem domínio, ele domina. Mas por que o atleta domina? Para quê? Porque o atleta quer ganhar um campeonato, o atleta quer ganhar a bola de ouro, o atleta quer ganhar muito dinheiro, o atleta quer ganhar publicidade, seguidor no Instagram, tudo isso. Agora Paulo não para por aqui, ele bota uma segunda de novo, traçada, para o seguinte: tudo isso é corruptibilidade, tudo isso fica. Ele fala o seguinte: nós temos que nos dominar, porque nós estamos em procura da incorruptibilidade. Diga assim comigo: eu estou em procura, andando em direção ao incorruptível. Olha só que coisa forte. Então, sem domínio próprio, meus irmãos, nós somos uma bomba para a sociedade. Amém. Já viu gente por aí? A gente vê nos jornais, o sujeito fica louco, pega uma arma, vai nas escolas matar as crianças. Louco. Sem domínio próprio, eu e você somos uma bomba. Se tudo que vem na minha cabecinha aqui eu for fazer, meu amigo, tchau para mim. Para você também, não sou eu não. Tem que ter domínio próprio. Agora, veja aqui comigo no telão. O próprio conceito de domínio próprio implica que, olha só, existe ainda uma batalha entre um eu dividido. Isso implica que o nosso eu ainda produz desejos que não devemos satisfazer, mas sim controlar ou negar. Então, Watson, eu vou continuar tendo desejos que não são espirituais, sim ou não? Sim. Sim. Porque senão você vai ser o terceiro a subir para o céu, vivo. Nós temos relato aí de Enoque, capítulo 5 do Gênesis, temos também Elias. Você vai ser o terceiro, e eu ficarei muito feliz com isso. Fulano de tal subiu na carruagem, no céu. Mas a gente ainda não está nesse nível. Mas olha só, então nós temos que ter o quê? Controlar, negar esse desejo. Irmãos, é interessante que tem pessoas que não têm controle sobre as suas palavras, sobre as suas ações, sobre as suas reações. E por que reações? Interessante isso aqui. Reações. Alguém chega para mim e fala algo muito duro, muito bravo, muito sem falta de educação. Então o que é reação? Eu posso, na mesma moeda, até duplicar. Você quer brigar? Isso é falta de controle. Então, autocontrole é eu reagir. Você bateu, eu não vou me igualar. Eu vou ser manso, humilde, vou pontuar o meu parecer, não vou me omitir, mas de maneira o quê? Espiritual. Isso aqui é muito, muito forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe disso. As penitenciárias brasileiras estão cheias de milhões, diga assim comigo, faça assim, de pessoas que não tiveram domínio próprio. Muitos. Por exemplo, eu tenho oportunidade de encher o bolso de grana, vou desviar do governo, começa a roubar o governo, descobre, vai para a cadeia. O fulano de tal me deu uma raiva tão grande, que eu peguei o revólver, não tive domínio próprio, vai para a cadeia. Penitenciária, gente, lá só tem sujeito que não teve domínio próprio. Você concorda comigo? Só tem isso, porque se tivesse domínio próprio diante de uma situação complexa da vida, tinha sido o atleta que Paulo fala, se dominado, sair daquilo ali e seguir da próxima via da vida, a próxima estrada daqui te quero. Quem está lá é porque não teve domínio próprio. Por exemplo, eu quero ler com você aqui agora, nós já estamos quase finalizando, Gálatas capítulo 5, eu li com vocês, eu vou estar ali aqui agora, 5, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Essa palavra concupiscência fala de um forte desejo, uma inclinação. Irmãos, todos nós temos um forte desejo para alguma coisa. Eu não posso falar para você, só você sabe.
Alguns têm forte desejo, talvez, para roubar, outros para adulterar, outros para mentir, outros para falar mal dos outros, outros para derrubar os outros. Todo mundo tem. E eu já sei quais são os meus fortes desejos. Não posso falar para os irmãos, mas eu já sei quais são os meus. Então sempre eu estou, 1, 2, 3, que é carnais, isso aqui eu conheço vocês. Eu vou só dominar vocês aqui, em nome de Jesus. Fica ali, fica atrás, não passa na minha frente não, senão tu me derruba. Você tem um automapeamento. Quais são as suas concupiscências? O que te venera? O que é aquilo que você fala, uau, eu quero isso. O que é isso que te venera? Você tem que levar isso aos pés da cruz, amém, queridos? Agora, o versículo 25 fala o seguinte, no telão aí, o mesmo texto que eu estava lendo agora. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo. Isso aqui é muito legal, porque nós precisamos andar no Espírito. Irmãos, não pode existir incoerência entre as nossas vidas. Eu falo que estou no Espírito e ando na carne. Não existe incoerência. Deixa essas incoerências para os políticos falarem nos seus debates políticos. Na vida é coerência. O que eu falo, a primeira coerência é a seguinte: o que a Bíblia fala, diga assim comigo, o que a Bíblia fala, eu falo e eu faço. Essa que é a sequência. Então olha só, mas é interessante que o verbo, essa palavra andemos, do grego é stoichomen, significa o quê? A ideia é ficar numa fila. Ficar numa fila, todo mundo está numa fila. E aí, caminhar numa direção reta. Na fila, 50 pessoas, tudo na fila, direção reta. Isso é andemos, essa é a ideia, andemos. E agora olha só, é numa fila, caminhar de maneira reta. E aí, a última ideia do grego é o seguinte: comportar-se adequadamente nessa caminhada. Conseguiu entender? Estou enchendo? Eu estou andando, uma fila, direto. Paulo falou o seguinte: eu prossigo para o alvo, amém ou não, gente? Qual era o alvo de Paulo? Jesus, direto. Agora eu vou de maneira comportada, eu não vou cutucando meu irmão, ei, eu vou comportado, como se fosse um militar mesmo. Todo mundo, ó. Essa é a ideia de andar. Paulo falou, esse que é a ideia do grego, isso aqui é muito forte. Eu gosto muito também da ideia de que o filósofo Epiteto falou o seguinte: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Mas Epiteto falou algo assim, filósofo, sim. Jesus já tinha falado isso antes do Evangelho de João. Jesus falou o seguinte, em João capítulo 5, 34: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Epiteto fala o seguinte: olha, se o cara não se dominar, ele é um sujeito que não é livre. Bonito, verdade, tá certo ele, beleza. Só que Jesus falou o seguinte: se você não se dominar, você não é nem só livre, você é escravo do pecado. Mas o Watson, você já falou das obras da carne, porque como eu estou finalizando agora, eu tenho que levar as duas para um fechamento só. Então, olha só, eu quero ler com você também aqui agora, ainda falando sobre domínio próprio, Provérbios 25, 28, na ARA, que ARA quer dizer o quê? Revista atualizada, tá? Fala o seguinte, olha: é como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem o quê? Domínio próprio. Watson, que texto esquisito. Claro, hoje sim, mas isso há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, só para você ter noção, as cidades, Jerusalém, por exemplo, era tão largo o muro de Jerusalém, que dizem que passavam carroça por cima. Era uma estrada. Mas por que esse muro, Watson, naqueles tempos? Aqueles muros, eles realmente, eles protegiam a cidade. Eu passei de Macapá, o Rubem também passou em Macapá, temos uma Marcelo e Elis também vieram de Macapá. Nós temos lá o São José de Macapá. São José, não é esse? São José de Macapá. É isso, São José? Fortaleza São José de Macapá, isso. E lá, bem no centro da cidade, nós temos lá, nem lembro, eu já estudei isso aí, mas passou já há tantos anos. Vamos dizer que seja lá de 1500, só chutando aqui. Sei lá, 400 anos atrás, não sei. Mas lá tem um forte gigantesco, largão,
Por quê? Porque aquele forte, quando viu os inimigos do rio, de navios, todo mundo ficava ali atrás daqueles muros para poder o quê? Se proteger. Aí Salomão pega essa metáfora da segurança pública e ele fala o seguinte: olha, o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada, que não tem muro. Vamos ver na versão, a Bíblia Viva, o mesmo texto agora, porque essa aqui é um pouco mais clara, um pouco mais contemporânea. Na Bíblia Viva, esse mesmo versículo fala o seguinte: um homem, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... um homem não sabe controlar suas emoções e vontades, fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Brasil tem 214 milhões de habitantes. Vamos dizer que no Brasil não existisse nenhuma força militar. O que é militar? Vamos colocar aqui a Marinha, a Aeronáutica, o Exército Brasileiro, os policiais civis, os militares. Vamos dizer que essas somatórias sejam aí, por exemplo, sei lá, 10 milhões. Só estou fazendo aqui um número fictício. Vamos tirar todo esse pessoal e demitir todo mundo. Acaba tudo. Aí, vamos trazer para cá agora. A nossa vida seria como esse Brasil, de 214 milhões, que não tem um órgão militar para poder, num processo de transtorno societal, ajuizar um sujeito, jogar na prisão, puni-lo, corrigir o erro da sociedade. Você consegue entender como seria o Brasil? Consegue entender? Quando tivesse uma briga na família, um assassinato, um feminicídio, não, tem ninguém não, acabou, você chama a família para enterrar a mulher que morreu. É mais ou menos essa ideia que a gente pode trazer aqui para cá agora, que será, é assim que o Brasil seria se não tivesse o quê? Os militares. É assim que é um sujeito que não tem domínio próprio. Ele está vulnerável a catástrofes, a injustiças imprescindíveis. Eu quero chegar ao pós-luto dessa mensagem agora, falando para você que Paulo, ele fala de duas experiências distintas. Ele fala de andar no Espírito, que isso é o capítulo 5 do Gálatas, versículos 16 e 25, andar no, mas ele fala de uma nova dimensão também, que é o que? Ser guiado pelo. Efésios, melhor dizendo, Gálatas 5, 18. Então diga assim comigo: andar no e ser guiado pelo. Irmão, isso aqui é muito forte. Por quê? Há uma diferença muito grande em ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito. Por quê? Porque é o Espírito quem guia, mas somos nós que andamos. O que é guiar? Ele te mostra: Watson, você tem que amar a Andresa como eu te amo. Deus Jesus, ele mostra, mas eu tenho que fazer o quê? Andar. Ele guia, é assim que tem que ser. Quer um exemplo? Você coloca o seu GPS, eu uso o Waze, volta lá, o Waze me guia, sim ou não, gente? Dobra, vai, ele me mostra, o Espírito tanto me mostra, mas eu preciso também fazer o quê? Entender que ele também tem que me levar nessa direção. Agora, é interessante que, queridos, que existe aqui uma corresponsabilidade. Tem muita gente que tudo enquanto é só Deus. Deus, Ele faz, mas nós temos que também fazer a nossa parte. Amém ou não, gente? Nós temos que andar com Ele. Agora, eu acho interessante que eu falei para vocês aqui nas duas mensagens anteriores, que eu falei inclusive na introdução, que o fruto é do Espírito Santo. Tem origem no. Então, eu não posso perder isso de vista, gente. Eu não posso perder de vista. Eu tenho que ser uma pessoa boa em Deus, sim, mas eu não vou conseguir pelas minhas próprias meritocracias. O Paulo falou o seguinte: olha, aquilo que eu quero, eu não consigo. Eu quero tanto, eu não consigo, porque quando eu uso a minha força, eu não chego em lugar nenhum. Então, nunca esqueça. Se você esquecer tudo que eu falei 3 domingos, você pode depois no YouTube da igreja assistir de novo, para você lembrar. Mas se você não for, você tem que entender o seguinte: o fruto é do. Ou seja,
as 9 ramificações, as 9 aparições desse fruto, só vem porque é dele. E tem origem nele. Se eu quero isso, eu tenho que ir a ele. Amém ou não, queridos? Isso aqui é de suma importância. Agora, eu quero finalizar fazendo uma pergunta para você. Eu fiz essa pergunta na passada, vou fazer de novo. Veja aqui comigo aí no telão. Como foi a sua busca pelo Espírito Santo essa semana? Como foi? Você orou? Você leu a Bíblia? Você jejuou? Aliás, nós vamos jejuar até domingo, tá, gente? Dia 30. Pelo Brasil, transformação do Brasil, restauração familiar, seriedade na política, respeito ao próximo, educação. Vamos orar por isso. Mas você jejuou pelo Brasil? Você jejuou por você? Nessas 2 semanas você amou as pessoas, você foi feliz, você teve paz, você teve um coração paciente, você foi generoso, bondoso? Eu quero te incentivar nessa noite, que essa semana também você possa desenvolver a fidelidade mais e mais, a mansidão mais e mais, e o domínio próprio, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor, e aplauda o Senhor Jesus pelo que Ele te falou nessa noite, em nome de Jesus.